1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Para que todo o trabalho desenvolvido pelo apóstolo e seus companheiros de ministério dentro da área da cidade de Tessalônica e todas as fadigas pelas quais eles tiveram que passar tinham objetivos e finalidades bem definidas. A vida santa e justa que eles procuraram se aplicar no meio dos irmãos, seus esforços e trabalhos, renúncia da ajuda financeira da igreja, trabalhando noite e dia para não depender de ninguém financeiramente, os ensinamentos em forma de conselhos e consolação. Tudo tinha alvos a serem alcançados que à nossa frente, coloca em pauta e explica por que agiam desta forma, tanto diante de Deus como também diante da Igreja do Senhor Jesus. Para que vos conduzisseis. Neste ponto, o escritor declara suas metas, pelas quais ele e seus amigos de ministério suportaram tantas coisas para levarem o Evangelho das Boas Novas aos moradores de Tessalônica, bem como seus esforços por prosseguirem com os trabalhos de discipulado com os convertidos ao cristianismo. Era como se essas atividades levassem em seus braços os novos convertidos ao coração do próprio Deus, guiando seus passos ao encontro com Cristo para participarem da nova aliança da graça divina, tendo então efeitos bem definidos a obra de reconciliação com Deus, porque foi justamente para isso que Cristo veio ao mundo, dando a sua própria vida para nos reconciliar com Deus. Para que vos conduzisseis dignamente. O apóstolo tinha um cuidado especial em preparar os seguidores de Cristo, que eram os novos convertidos, para que vivessem agora de conformidade com as doutrinas da nova aliança, e com isso viverem dignamente perante o Senhor. Assim como ele buscava viver uma vida de santidade perante o Criador de todas as coisas, também procurava incentivar as novas criaturas em Cristo Jesus a que se separassem das coisas do mundo, ao mesmo tempo em que se dedicassem para o reino de Deus e de Cristo Jesus. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus. Essa frase tanto se refere ao Deus da antiga aliança, como também ao Deus da nova aliança, Cristo Jesus. Porque tudo que o Antigo Testamento atribui a Deus Pai,
dentro das páginas do Novo Testamento pode e deve ser também atribuído ao Filho de Deus, Jesus Cristo. O que o escritor tenciona a transmitir aos seus leitores é que seus esforços no ensino da palavra de Deus eram para que pudesse levá-los a ter plena comunhão com Deus, lhes ensinando a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima como prioridade de vida acima de tudo, sendo fiéis ao Deus Todo-Poderoso, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus que vos chama. Este ensino sobre a chamada de Deus na vida dos seguidores de Cristo é recorrente dentro das Sagradas Escrituras. Ora, falando da escolha de Cristo na vida dos seus remidos, ora, falando da eleição dos salvos para a vida eterna, ora, declarando sobre a predestinação dos eleitos de Deus. Salmo 103, 100, versículo 3, melhor dizendo, diz assim: nos fez povo seu. Efésios, capítulo 1, versículo 5, somos predestinados segundo a sua vontade. Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, aos que chamou, a esses justificou. Já no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, disse Jesus que nós somos escolhidos e nomeados pelo próprio Cristo de Deus para fazermos parte da família do Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino. Escrever sobre o reino de Deus, conforme o autor declara nesta frase, é a mesma coisa que falar sobre o governo de Cristo, sobre a vida dos seus escolhidos e sobre todo o mundo e sobre todas as coisas. Antes mesmo de sua vinda como o Messias de Deus, já havia a promessa do Pai de que o seu Cristo reinaria sobre tudo e sobre todos. E isso nós podemos ler já no profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14. Profeta esse que viveu muitos anos antes do nascimento de Cristo Jesus sobre a terra. Conforme a mensagem do Evangelho, Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por fim, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Quando fala sobre a glória de Deus e de Cristo Jesus, está falando do seu poder e seu domínio sobre tudo e sobre todos. Deus é o Todo-Poderoso, o Onipotente, e deu ao seu Cristo, ao seu Filho, todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra, conforme nós podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.